Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente, nexusfacilita.com.br. Sábado, 26 de agosto de 2023. As boas-vindas a você, discípulo e discípula do Senhor, que gosta de ouvir as histórias e os ensinamentos de Jesus e, por isso, cola o ouvido na palavra de Deus. Hoje, quero mandar aquele super abraço para uma religiosa que tenho muita estima, Irmã Maria Claus, da Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Jesus, que atualmente trabalha em Umuarama, aqui no Paraná. Nós, na verdade, trabalhamos alguns anos juntos lá em Jaguapitã. E um super abraço, aproveitando também aos ouvintes dessa cidade linda. Também para o Jean Votri, de Chapecó, Santa Catarina. Obrigado pela sua mensagem. O Jean disse que, conhecendo os santos, conhecemos pessoas reais que amavam muito a Deus. E é isso mesmo, praticaram heroicamente o Santo Evangelho. Exemplo para nós hoje. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina. Nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz uma chamada de atenção de Jesus aos escribas e fariseus do seu tempo. No início da atividade missionária de Jesus, os doutores de Jerusalém foram até a Galileia para observá-lo. Marcos capítulo 3, capítulo 7. Incomodados com a pregação de Jesus, eles apoiaram a calúnia segundo a qual ele estava possuído pelo demônio, como está no próprio capítulo 3 de Marcos. Durante 3 anos, a popularidade de Jesus cresceu e, ao mesmo tempo, cresceu o conflito entre ele e as autoridades. A raiz desse conflito estava na forma como se colocavam diante de Deus. Os fariseus buscavam sua segurança não tanto no amor de Deus por eles, mas na estrita observância da lei. Perante esta mentalidade,
Jesus insiste na prática do amor que relativiza a estrita observação da lei e lhe dá o seu verdadeiro sentido. Jesus até reconhece a autoridade dos escribas e fariseus. Eles ocupam a cadeira de Moisés e ensinam e interpretam a lei de Deus, mas eles mesmos não observam o que ensinam. Fica, portanto, o alerta ao povo: fazei e observai o que eles vos dizem, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Essa é uma crítica terrível. Imediatamente, como um espelho, Jesus mostra alguns aspectos da incoerência das autoridades da época. Olhe-se no espelho para rever a sua própria vida. Jesus chama a atenção dos discípulos para o comportamento incoerente de alguns doutores da lei. Ao meditar sobre essas incoerências, é melhor pensar não nos fariseus e escribas de outrora, mas em nós mesmos e em nossas incoerências. Eles atam fardos pesados e os impõem aos ombros das pessoas, mas não as movem. Eles fazem seu trabalho para serem admirados, adoram lugares de honra e até mesmo serem chamados de doutores. Os escribas gostam de entrar na casa das viúvas e recitar longas orações para receber dinheiro em troca. Marcos capítulo 12. Jesus manda ter atitude contrária. Em vez de usar a religião e a comunidade como meio de autopromoção para parecer mais importante diante dos outros, ele pede para não usar o título de mestre, pai e guia, porque apenas um é o guia, Cristo. Somente Deus no céu é pai e Jesus é o mestre. Todos vocês são irmãos. Esta é a base da fraternidade que nasce da certeza de que Deus é o nosso pai. E o resumo final é bem simples de entender. O maior é o menor. Esta frase é o que caracteriza tanto o ensinamento como o comportamento de Jesus. Deixai que o maior dentre vós seja o vosso servo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será sim exaltado. Hoje, a Igreja celebra um Papa que lutou muito contra as heresias, São Zeferino. Ele tornou-se Papa e permaneceu à frente da Igreja por cerca de 20 anos. E, além disso, viu-se diante da heresia modalista, que tinha uma concepção errônea da relação entre o pai e o filho. Ele foi o primeiro dos papas que foram enterrados nas catacumbas de São Calixto, na Via Ápia. Papa no ano 199, no período de terror de Septímio Severo, Zeferino lutou contra o modalismo, a heresia que tinha uma concepção errada, como eu disse, na relação entre o pai e o filho. Encarregou seu diácono Calixto para construir o cemitério da igreja de Roma na Via Ápia, onde foi sepultado o primeiro papa. Enfrentou um período difícil e tumultuado, com perseguições para os cristãos e de heresias entre eles próprios, que abalou a igreja mais do que os próprios martírios. As heresias consistiam no desejo de alguns em elaborar só com dados filosóficos o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. A confusão era generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo, havia aqueles profetizando e pregando o fim do mundo. O Papa Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato e, amparado pelo poder do Espírito Santo, livrou-se dos hereges. Para isso, uniu-se aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito, Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi seu sucessor. Ele determinou que Calixto organizasse cemitérios cristãos separados daqueles dos pagãos. Isso porque os cristãos não aceitavam cremar seus corpos e também queriam estar livres para tributarem o culto aos seus mártires.
O Papa Zeferino conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas e profundas, transferissem-nas para a igreja. Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras. Nas laterais, foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde chamadas de Catacumbas de São Calixto. Esse foi o longo pontificado de Zeferino, encerrado pela intensificação das perseguições e pela proibição das atividades da Igreja, impostas pelo imperador Sétimo Severo. O Papa São Zeferino foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu em 217. Foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mesmo, como eu disse, mandou construir em Roma. Querido pastor das almas, semelhante a Jesus, bom pastor, cuidai das vossas ovelhas desgarradas, aqueles que se afastaram de Cristo, buscai e trazei-os de volta. Auxiliai também o nosso Papa, para que exerça bem essa mesma função. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado e até amanhã.